Fala, maníacos! Este caso aconteceu em Newport Beach, no condado de Orange, na Califórnia, em novembro de 2004. O detetive Mário Monteiro sabia que algo estava errado quando um relatório de desaparecimento foi enviado por fax para os registros da polícia. Um casal chamado Tom e Jack Rocks estavam desaparecidos. Desde o momento em que o relatório chegou, ele parecia diferente. As explicações por trás do caso indicavam que havia algo mais grave do que um simples desaparecimento. A denúncia foi feita pelo Jim Rocks, o irmão mais velho do Tom. O relatório de desaparecimento foi muito detalhado. Descobriu-se que o Tom e a Jack adoravam viajar para o México com seu barco, mas em 15 de novembro de 2004, os contatos pararam. Não houve telefonemas, nem mensagens de rádio, nem mensagens de texto. Algo completamente fora do comum, já que o casal sempre foi muito comunicativo com a família. Eles simplesmente desapareceram sem dar notícias. O detetive David Byton comenta sobre o casal e as circunstâncias do desaparecimento. O Tom Rocks era um veterano de guerra do Vietnã e pai de 2 meninos do primeiro casamento. Ele tinha um sonho, que era se aposentar aos 50 anos e viver em um barco com a sua segunda esposa, a Jack. Eles finalmente conseguiram isso depois de economizarem e investirem o seu dinheiro prudentemente por décadas. Depois de anos, o Tom e a Jack finalmente compraram um iate de pesca de 55 pés por cerca de $300 mil e o batizaram de Bem Merecido. Eles passaram a morar nesse barco. Equipado com as tecnologias mais modernas da época, o casal passou 2 anos navegando de Newport Beach ao longo da costa da Califórnia para o México. Então, quando seu filho mais novo, o Matt, disse que ele e a sua esposa estavam esperando o bebê, o Tom e a Jack decidiram vender o barco e compraram uma casa para ficar mais perto do filho e do neto. Em 12 de novembro de 2004, o casal fez a última viagem até a ilha de Santa Catalina, na costa de Los Angeles, para comemorar a venda iminente do barco. Eles disseram à família e aos amigos que haviam encontrado um comprador e que a venda aconteceria nos próximos dias. Após esse dia, o Tom e a Jack desapareceram. A família e os amigos começaram a se perguntar o que havia acontecido com eles, e ninguém sabia ao certo se a venda do iate realmente tinha acontecido. Foi então que o Jim, o irmão do Tom, decidiu ir no barco no dia 23 de novembro, na tentativa de encontrar alguma pista. Mas ao chegar lá, ele ficou ainda mais preocupado. O barco estava bagunçado e ele não encontrou o carro do irmão. Algo estava claramente errado. Os amigos e os familiares sabiam que o Tom e a Jack tinham ido com um possível comprador para um test drive no barco e que o comprador seria provavelmente a última pessoa a vê-los. O Jim, então, deixou um bilhete no barco com o seu número de telefone, na esperança de que o comprador o contatasse. Foi então que a Jennifer DeLeon retornou a ligação, dizendo que ela e seu marido, o Skyler, tinham comprado o barco e pago em dinheiro vivo. O Jim, ainda desconfiado, entrou em contato com a Tricia Schutz, que era uma amiga da família que cuidava das finanças do casal. Ela confirmou que não houve nenhuma movimentação nas contas do Tom e da Jack. O Jim, então, decidiu registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento. Os detetives foram até o iate
para tentar descobrir o que havia acontecido com o casal. Quando subimos o segundo nível, vi o que parecia ser uma impressão digital parcial, vermelha. O meu primeiro pensamento foi: é sangue. Algo aconteceu nesse barco. O barco estava desorganizado e sujo, mas os itens pessoais do Tom e da Jackie ainda estavam lá. Isso levantou muitas suspeitas, já que ninguém simplesmente abandona as suas fotos, as suas recordações e os seus objetos pessoais. Os detetives não tinham encontrado evidências claras de crime, mas ainda assim eles descobriram um recibo de compras de produtos de limpeza feitos recentemente, o que aumentou ainda mais as suspeitas. Os policiais então foram até Long Beach, onde moravam o Skyler e a Jennifer, já que eles provavelmente foram as últimas pessoas a ver o Tom e a Jack. O Skyler e a Jennifer moravam na casa dos pais da Jennifer e viviam um estilo de vida de classe média. Eles moravam na garagem dos pais. O Skyler teve uma infância difícil e ele foi ator mirim, com um dos papéis mais notáveis em sua carreira sendo um programa de TV dos anos 90, o Power Rangers. Mais tarde, ele conheceu a Jennifer, de forma online. Eles se casaram e tiveram uma menina. A Jennifer estava grávida de outro filho na época do desaparecimento do Tom e da Jackie. Os detetives informaram sobre a investigação do desaparecimento do Tom e da Jackie. O Skyler e a Jennifer disseram que estavam preocupados com o casal e confirmaram a compra do barco, e disseram que foi pago em dinheiro vivo. Eles também disseram que estavam considerando em morar no barco. A Jennifer explicou que o Tom e a Jackie ainda tinham vários itens pessoais no barco e que precisavam tirá-los para que eles pudessem levar as suas próprias coisas para dentro. Como era possível que um jovem casal de Long Beach, morando na garagem da casa dos pais, pudessem comprar um iate de luxo? A venda do barco era legítima. O Skyler apresentou a documentação de compra e parecia que tudo estava legítimo. O Skyler contou que entregou uma mala de dinheiro para o Tom e que ele e a Jackie entraram no seu veículo com o dinheiro e foram embora em seu carro. E essa foi a última vez que o Skyler e a Jennifer viram o casal. Foi então que o detetive confrontou o Skyler. Você é jovem e é muito dinheiro por um barco. Como é que você conseguiu pagar por ele? O Skyler respondeu que ele ainda tinha dinheiro da época que ele era ator mirim e que ele também vendia umas casas de luxo no México. Mas algo não estava batendo. O detetive pressionou mais. Se você tem tanto dinheiro, por que não mora em uma casa própria? O Skyler fez uma pausa antes de, para a surpresa de todos, assumir que usou dinheiro de drogas para comprar o barco. Os detetives ficaram surpresos com essa afirmação. Analisando a documentação, os detetives observaram que havia uma testemunha que viu a venda, chamada Alonso McCann, e também a assinatura da tabeliã, a Kathleen Harris. Os detetives foram atrás do Alonso e ele confirmou a versão do Skyler, dizendo que ele nem chegou a entrar no barco. Ele estava apenas fazendo um favor para o Skyler e foi embora logo depois que assinou os papéis. Eles também conversaram com a tabeliã, a Kathleen. Ela confirmou a venda e deu o endereço onde a transição foi feita. Todas as testemunhas mantiveram a mesma história. O Skyler e a Jennifer não hesitaram em autorizar a polícia a revistar o barco. Mas após uma busca minuciosa, nada de significativo foi encontrado. Aquela mancha que parecia ser sangue, na verdade era ferrugem. Os detetives não tinham nenhuma pista. Fazia 3 semanas desde que a Jack e o Tom desapareceram, e uma atividade suspeita na conta bancária deles levantou um alarme.
A gerente do banco disse que alguém havia entrado no banco e que estava tentando acessar a conta do casal. Eles estavam de posse de uma procuração assinada pelo Tom e pela Jack. Esse documento basicamente permitia acesso a todas as contas do casal. A gerente disse a eles que teriam que retornar com uma ordem judicial antes que ela entregasse qualquer dinheiro. Um quadro congelado do vídeo foi enviado por fax para a polícia. E, para a surpresa dos investigadores, identificaram imediatamente os dois indivíduos. Era o Skyler e a Jennifer. O que mais chamou atenção na imagem era o sorriso largo no rosto da Jennifer. Isso parecia uma prova incriminadora contra o casal. A aparente preocupação deles com o bem-estar do Tom e da Jack, ao tentar encontrá-los, isso não funcionava mais. Isso simplesmente não fazia sentido. Porque se eles estivessem realmente fazendo isso, o que eles estavam fazendo tentando acessar as contas deles? Além disso, conseguimos descobrir que o Skyler estava em liberdade condicional, ativa por roubo à mão armada. Novas suspeitas foram levantadas sobre o porquê do Skyler possuir aquele documento. Foi uma grande oportunidade e precisávamos dela. Os detetives precisavam de alguma maneira fazer o Skyler voltar à delegacia sem levantar suspeitas. E eles disseram para o Skyler: "Ei, nós vamos devolver o seu barco, mas você precisa entrar e responder mais algumas perguntas." O Skyler foi na delegacia. Os detetives aproveitaram e perguntaram: "Por que vocês têm essa procuração?" O Skyler contou que ele tinha falado com o Tom sobre os seus planos futuros e que eles queriam uma casa de férias no México. O Skyler então disse para o Tom: "Já que vocês querem uma casa no México e eu vendo casas no México, eu estou disposto a ajudar vocês." Mas que para fazer isso, eles precisavam abrir várias contas no México, em nome do Tom e da Jack. O FBI obteve as assinaturas e as receitas digitais dos documentos. As assinaturas do Tom e da Jack pareciam ser verdadeiras, mas havia uma exceção. O sobrenome da Jack estava escrito Rock, sem o S no final. O traço da assinatura era cursivo, mas parecia que alguém havia adicionado um S depois. Tudo isso começou a fazer sentido para os detetives. Será que o Skyler e a Jennifer estavam tentando enganar o Tom e a Jack? Eles foram vítimas de um golpe? O Skyler, tentando manter a calma, negou qualquer envolvimento com o desaparecimento do Tom e da Jack. "Eu nunca estive no carro dos Rocks", disse ele, confirmando que entregou o dinheiro ao Tom, mas nunca mais viu o veículo desde então. Sabíamos que o DNA dele estava na embarcação, porque ele tinha estado nela. Então, queríamos obter o DNA dele para usar isso como eliminação, e ele concordou. Quase um mês após o desaparecimento, o Ryan Hawks, o filho do casal, foi orientado pelo seu tio a recorrer à mídia para pedir ajuda, já que os investigadores chegaram ao beco sem saída. Em São Miguel, no México, um casal de aposentados assistiu à notícia sobre o desaparecimento do Tom e da Jack e reconheceu o carro deles, que era um Honda CR-V prata, 1988, estacionado ao lado de um trailer. Eles imediatamente entraram em contato com a polícia e disseram que tinham visto o carro. Perguntamos se ela poderia tirar uma foto com seu telefone e nos enviar, e foi exatamente isso que ela fez. Agora, estávamos todos reunidos em um grupo de detetives, ao redor de um computador, observando a imagem do carro do Tom e da Jack. O meu coração e a minha cabeça estavam me dizendo que o potencial era que o Tom e a Jack estavam com o carro e que seríamos capazes de descobrir que eles estavam bem e que poderíamos encerrar o caso. Ao menos
temos algo concreto para investigar. Precisávamos agora descobrir como chegar até o México e tomar posse do veículo. O problema era que, uma vez atravessando a fronteira, a polícia americana não tem mais poderes para prender. O detetive David e a sua equipe partiram para o México, entraram em contato com as autoridades locais e juntos foram até a casa onde o carro estava estacionado. Quando chegaram, confirmaram as placas, tudo batia. Foi então que o dono do trailer revelou que não conhecia o Tom e a Jack, mas que o carro havia sido dado a ele por um amigo, o Skyler. Nesse momento, tudo fez sentido. Todos estão mentindo. O Skyler, a Jennifer, as testemunhas que participaram da transação, todos mentiam. O homem contou que no dia 26 de novembro, o Skyler e a Jennifer apareceram em 2 carros separados. Um deles era um Honda CR-V prata. E eles simplesmente disseram, aqui ó, esse carro é seu. Agora eu sabia que a Jennifer e o Skyler estiveram no México e que o Tom e a Jack nunca haviam saído com o carro deles e nunca houve nenhuma venda de barco. Avisamos as autoridades mexicanas de que precisávamos tomar posse do veículo e transportá-lo de volta aos Estados Unidos. O tenente explicou que isso envolvia bastante burocracia e que teríamos que preencher uma série de formulários no escritório deles, a 1 hora de distância. Depois de finalmente localizarmos o carro que estávamos procurando desesperadamente, fomos informados de que precisávamos deixar o veículo lá e concluir a papelada. Minha maior preocupação era que alguém pudesse remover ou adulterar evidências dentro do carro. Felizmente, um investigador sênior do CSI estava conosco. Expliquei a ele que precisávamos examinar o carro, mas não podíamos levar nada. Ele fez uma análise minuciosa em tempo recorde. Conseguimos processar parcialmente o veículo, mas ele ainda estava sob custódia das autoridades mexicanas. Então seguimos para o departamento de polícia. Após um tempo, finalmente nos entregaram as chaves e planejamos como eu levaria o carro de volta para os Estados Unidos. Para evitar qualquer vestígio meu, tomei todas as providências, usei luvas duplas e até coloquei umas botas sobre os meus sapatos. Acreditamos que essa poderia ser a chave para o próximo passo da investigação. A equipe estava ansiosa pelos resultados do DNA no veículo para adiantarmos a investigação. A reviravolta do caso ocorreu quando o agente condicional do Skyler entrou em contato com o departamento de polícia, dizendo que o Skyler estava pedindo permissão para deixar o país. Ele alegou que tinha um emprego em Bermudas e queria ir embora. O Skyler estava em liberdade condicional por um assalto à mão armada, incidente anos antes, o que significava que ele não tinha a mesma liberdade de outras pessoas. Além disso, ele já havia admitido que tinha comprado o barco com dinheiro sujo, ou seja, estava envolvido em lavagem de dinheiro. Havia preocupação de que ele pudesse tentar fugir do país. Com essas informações, os detetives conseguiram um mandado de prisão e então foram até a casa do Skyler. Eles entraram e detiveram o Skyler. Imediatamente, a Jennifer se juntou a ele, ao seu lado, e exigiu saber o porquê ele estava sendo preso. O Skyler pergunta o que está acontecendo. Os policiais respondem, nós temos um mandado de prisão para você. E do que eu estou sendo acusado agora? E o detetive responde, lavagem de dinheiro. Uma expressão de alívio surgiu no rosto do Skyler, quase como se ele estivesse esperando uma acusação de assassinato, e não apenas uma de lavagem de dinheiro. Os investigadores reviraram a casa do Skyler e fizeram uma descoberta importante, o laptop do Tom e a sua câmera de vídeo. O Skyler usou a câmera do Tom
para registrar o seu dia de ação de graças com a sua família. Isso não só colocava o Skyler diretamente em contato com o casal, como também levantava ainda mais suspeitas sobre a sua participação no desaparecimento. Após a prisão do Skyler, a Jennifer continuava insistindo na inocência do marido. Ela chegou a recusar uma oferta de imunidade em troca de informações sobre o paradeiro do Tom e da Jack. Mas, como todos sabem, é muito difícil resolver um caso de assassinato sem os corpos. A situação ficou ainda mais complicada quando o resultado de teste do DNA do carro do Tom chegou. O DNA encontrado no botão do aquecedor do veículo era do Skyler. A história inventada por ele e pela Jennifer começou a desmoronar. Todas as testemunhas mentiram naquele ponto. O Alonso, a Kathleen. Então, nós tivemos que marcar novas entrevistas para descobrir o que realmente aconteceu. De todas as testemunhas, a mais fraca parecia ser a Kathleen. Ela não tinha laços pessoais com o Skyler, nem com a Jennifer, ou qualquer outra pessoa envolvida. Ela parecia apenas estar ali por dinheiro. E foi essa falta de envolvimento que eventualmente a fez ceder. Depois de ser entrevistada várias vezes, a Kathleen confessou. Ela disse que nunca conheceu o Tom e a Jack e que não teve nada a ver com o assassinato. Ela explicou que simplesmente recebeu os documentos, foi paga em dinheiro e então retrocedeu a data da venda do iate para o dia 15 de novembro, o mesmo dia em que o Tom e a Jack desapareceram. Na troca da sua confissão, a Kathleen fez um acordo com o promotor público e recebeu imunidade. O Alonso foi o próximo a ceder. Ele revelou seu papel no assassinato e explicou como conheceu o Skyler quando ele era carcereiro da cadeia. O Skyler prometeu $1 milhão em troca de sua ajuda. O Alonso admitiu que participou do assassinato e revelou toda a conspiração aos investigadores. Ele fez um acordo com a polícia e, assim, evitou ser condenado à pena de morte. Segundo o Alonso, no dia 15 de novembro de 2004, ele, o Skyler e um cúmplice chamado John Kennedy embarcaram no iate junto com Tom e a Jack, com a desculpa de fazer um teste no mar para ver como o barco estava. Mas em vez de um passeio tranquilo, o Skyler e o Kennedy dominaram o Tom e o algemaram. O Alonso, por sua vez, subjugou e algemou a Jack. Sob a ordem do Skyler, o Alonso fez a Jack assinar a procuração para acessar as contas bancárias e depois a algemou. Ainda sob as ordens do Skyler, então o Alonso cobriu os olhos e a boca do Tom e da Jack com fita adesiva e os amarrou, enquanto o Skyler navegava o barco em direção ao ponto mais profundo do mar. O Alonso disse que eles então amarraram o casal, algemado a uma das âncoras do iate. Então, o Skyler jogou a âncora no mar e ela arrastou o casal para o fundo do oceano. Vivos! Vocês conseguem imaginar o que o Tom e a Jack sentiram quando caíram no mar, vivos, sendo arrastados para o fundo do oceano? Meu Deus! O Alonso contou que o Skyler ficou calmo durante todo o processo. Era como se fosse a coisa mais normal, disse ele. Para o Skyler, isso fazia parte de um plano maior. Ele queria roubar as vidas do Tom e da Jack e ficar no lugar deles. O detetive Davis comenta: o Skyler é um dos mentirosos sociopatas e um dos maiores vigaristas que eu já conheci. Mas o ponto-chave em todo esse caso foi a Jennifer. Ela não esteve no dia dos assassinatos, mas várias ligações dela
foram feitas para o Skyler. E ela foi em todas as reuniões anteriores com a filha no colo, para passar a impressão de seriedade e deixar o Tom e a Jack à vontade para a venda do barco. Ela é tão má quanto qualquer outro naquele barco. O Skyler foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau e foi sentenciado à morte. O John Kennedy também foi sentenciado à morte. No entanto, agora o governador da Califórnia colocou uma moratória para a pena de morte. Em essência, eles vão viver o resto de suas vidas no corredor da morte. Depois que o Alonso nos contou tudo, ele foi condenado por assassinato, mas recebeu uma pena de 20 anos, ao invés da pena de morte. A Jennifer, ela foi condenada e pegou prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. A Gail, a mãe da Jack, comenta: você espera que o telefone toque, mas quando ele finalmente tocou, você tem medo de atender. E, infelizmente, quando eu atendi, era uma péssima notícia. A dor de perder um ente querido é indescritível. Quando você perde um filho, você perde uma parte de si mesmo. Seu coração simplesmente se parte no meio. Esse broche que eu estou usando é uma homenagem ao Jack e o Tom. É o nome do barco deles e 2 falcões voando em seus nomes. Eu quero que as pessoas se lembrem da Jack e do Tom pela sua gentileza, pelas boas pessoas que eles eram. Os corpos do Tom e da Jack nunca foram encontrados. E você? O que achou desse vídeo? Uma história horrível, não é mesmo? Coitada do casal. E se você gostou, por favor, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Ajude o canal a crescer. Até a próxima!